Já. Mexe na bola. O Grêmio Prudente. Começando para você que gosta do Campeonato Brasileiro, as emoções da última rodada do campeonato. No dia 2 de dezembro de 2010, em jogo antecipado da 38ª rodada, o Grêmio Barueri, que na época havia mudado seu nome para Grêmio Prudente, entrava em campo pela última vez na elite do futebol brasileiro. Já matematicamente rebaixado desde a 35ª rodada, o time, diante de um pouco mais de 1.200 torcedores no estádio Prudentão, perdeu pelo placar de 3-0 para um Internacional que se preparava para a disputa do Mundial de Clubes daquele ano. Alexandro, Tinga e Giuliano foram os autores dos gols que decretaram o fim da trajetória do Abelhão na Série A do Brasileirão. Em homenagem a esse histórico time, que hoje encontra-se licenciado após uma série de rebaixamentos, o Gol de Canela resolveu fazer um vídeo especial. Vamos descobrir o que aconteceu com cada um dos jogadores do Grêmio Barueri /Prudente que estiveram em campo nesse último jogo na competição mais importante do nosso país. Confere só! Com o então Grêmio Prudente já matematicamente rebaixado e com o Internacional na preparação para a disputa do Mundial de Clubes, a CBF determinou que o confronto entre essas duas equipes, válido pela última rodada do Brasileirão de 2010, fosse antecipado do dia 8 para o dia 2 de dezembro. Foi uma das poucas vezes na história que a entidade máxima do futebol desmembrou um jogo da última rodada da elite. Sem vencer a 8 rodadas com o time titular, o Internacional foi para aquele jogo em Presidente Prudente com sua força máxima. Era praticamente a chance de um treino de luxo antes da viagem para Dubai. Já os donos da casa, treinados pelo ex-auxiliar Fábio Giontini, buscavam apenas terminar a participação na elite de maneira honrosa. Por isso, o time escolhido para aquela partida foi praticamente o mesmo que tentou livrar a equipe do rebaixamento nas últimas rodadas, o que não foi suficiente para evitar a larga derrota por 3-0. Na época chamado de Sidney, Sidão foi o goleiro escolhido como titular naquela partida. Ele havia assumido esse posto desde a 32ª rodada. Sidão ficou no clube durante o primeiro semestre de 2011 e até presenciou o retorno para Barueri. Mas logo na sequência começou a rodar por vários clubes do Brasil. Destaque para suas passagens por Audax Osasco, Botafogo, São Paulo, Vasco e Goiás. Hoje, com 41 anos, defendeu o Paraná Clube na última edição da 2ª divisão do Campeonato Paranaense. Na lateral direita jogou o jovem Bruno Ribeiro. Era o seu 12º jogo naquele Brasileirão. Assim como Sidão, ficou no clube na primeira metade de 2011. Depois teve uma breve passagem pelo Blackpool Rovers da Inglaterra e logo na sequência tocou o restante de sua carreira aqui no Brasil mesmo. Sua última experiência profissional foi no Marília, seu clube de formação, em 2020. Bruno está com 41 anos. Pelo lado esquerdo, o nome escolhido foi o de Cleidson. Ex-13 da Paraíba, era apenas o seu 8º jogo naquele Brasileirão. Acabou deixando o clube ainda no final de 2010 e fez o restante de sua carreira em equipes de várias partes do Brasil, como Mojimirim, Barretos, Goianésia, entre outros. A última foi o Uruaçu de Goiás em 2022. Cleidson tem 35 anos. Diego Giareta e Anderson Luiz formaram a dupla de zaga daquela partida. Era o 34º jogo de Diego no Brasileirão. Foi um dos que mais atuou naquela campanha. Continuou ligado ao Abelhão até o 2º semestre de 2012. Depois, tirando uma rápida passagem pelo futebol chinês, construiu o restante de sua carreira aqui no Brasil mesmo. Atlético Goianiense, Criciúma, Guarani e Cascavel foram alguns dos clubes que ele defendeu nos últimos anos. Aposentado do futebol há quase 2 anos, Diego está com 41 anos. Anderson Luiz também foi bastante usado na competição. O jogo contra o Inter era o seu 32º. Ficou no clube nos primeiros meses de 2011, até ser negociado com o Ceará. Depois rodou por vários outros clubes do país, mas o seu último registro profissional foi no Tiradentes do Ceará em 2016. Infelizmente, não achei mais informações sobre ele. Ele está com 37 anos. No meio de campo, começamos pelo volante Rodrigo Mancha. Era o seu 25º jogo no Brasileirão. Emprestado pelo Santos, não ficou para 2011. Botafogo, Vitória e Sport Recife foram alguns dos clubes que ele defendeu ao longo de sua carreira como profissional. Aposentado desde 2018, Rodrigo Mancha é atualmente auxiliar técnico do Araucária, do Pará. Ele tem 38 anos.
O volante João Vitor também foi titular naquela partida. Era o seu 32º jogo. Foi negociado com o Palmeiras ainda em 2010. Tirando uma breve passagem pelo futebol turco, fez todo o seu restante de carreira aqui no Brasil mesmo. Além do Palmeiras, vestiu a camisa de equipes como Criciúma, Ponte Preta, Figueirense e Muricy. Afastado do futebol profissional desde 2022, ele hoje tem 36 anos. Com apenas 20 anos, o meia Lucas Sacha também foi escolhido como titular para aquela partida. Era o seu 13º jogo no Brasileirão de 2010. Deixou o clube ainda em 2010 e rodou pelo futebol italiano, búlgaro e grego até retornar ao Brasil em 2022 para defender o seu atual clube, o Fortaleza. Lucas tem 34 anos. Rainer foi mais uma jovem promessa usado naquele jogo. Recém-promovido do time sub-20, era apenas o seu 9º jogo na competição. Figueirense, Fluminense, Bahia e Vitória foram apenas alguns dos clubes que ele defendeu ao longo de sua carreira nos últimos anos. Também passou um bom tempo no futebol japonês. Atualmente com 33 anos, jogou a última Copa Espírito Santo pelo Rio Branco. Fechando o time titular, a dupla de ataque foi formada por Saldanha e William José. Com apenas 21 anos, Saldanha tinha só 2 jogos antes do confronto contra o Internacional. Curiosamente, ele foi o único personagem desse jogo que disputou a Série B de 2011 pelo Grêmio Barueri. Após deixar o Abelhão em 2012, Saldanha jogou por diversos clubes de divisões de acesso nos últimos anos. Atualmente com 35 anos, participou do último Campeonato Sul-Mato-Grossense pelo Coxim. William José, por sua vez, era encarado como a maior promessa daquele time. Tinha feito 6 gols em 18 jogos antes do duelo contra o Internacional. Contratado pelo São Paulo em 2011, foi talvez o nome mais bem-sucedido desse time. Além de convocações para a seleção brasileira principal, jogou também por equipes como Santos, Grêmio, Real Madrid, Real Sociedad, entre outros. Aos 32 anos, é hoje atleta do Spartak Moscou, da Rússia. Com a lesão do lateral Cleidson ainda no primeiro tempo, o jovem zagueiro Carlos Diogo foi improvisado na posição no restante daquele jogo. Foi o único compromisso dele no Brasileirão de 2010. Cria da base, ficou ligado ao Grêmio Barueri até 2015, mas pouco jogou no time profissional. Infelizmente, não achei mais informações sobre esse atleta. O então jovem atacante Rafael Martins entrou no jogo no início do segundo tempo, no lugar do também atacante Saldanha. Era sua 11ª participação na campanha. Após passagens por ABC e Osasco Audax, Rafael começou a construir sua carreira no futebol do exterior. Jogou basicamente na Espanha, China e Portugal. Seu atual clube é o Santa Clara, de Portugal. Ele tem 35 anos. A terceira e última mudança da equipe foi o meia Ângelo Neto. Ele entrou nos 15 minutos finais no lugar do volante João Vitor. Ângelo jogou por outros clubes do Brasil, como Penapolense, São Caetano e Juventude, também se aventurou na Arábia Saudita e nas últimas temporadas se estabeleceu em Portugal. Aos 32 anos, seu atual clube é o Farense. Você gostou desse tipo de vídeo? Se sim, deixe aqui nos comentários. Quem sabe a gente não faz outras versões. E não se esqueça, se ainda não é um inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!